Olá pessoal, vamos ver aqui mais umas perguntas. O Beto mandou pra gente. Eu vou resumir, tá? Ele investiu R$ 1.000 no IPCA 35 por essa empresa aqui, né? E ele não consegue. Aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Ele entra no site do Tesouro e clica na opção resgate. Então você tá vendo o título lá. Se você tá vendo o título no site do Tesouro, tá tudo tranquilo, tá? Porque esse título já está no seu CPF, tá? E aí, o Banco Seguro aqui e esse banco no site do Tesouro não permite que seja realizado investimento no Tesouro ou diretamente pelo site do Tesouro. Sim, algumas instituições financeiras só permitem o investimento ou o resgate no seu próprio site e não no site do Tesouro. E aí a gente usa o site do Tesouro para acompanhar, certo? Mas não tem nenhum problema, tá? Eu notei aqui que o Beto tá assim, um pouco. Escreveu um texto longo aqui, tá um pouco nervoso, ansioso com isso. Não fique, tá? Se você conseguiu ver o título lá no site do Tesouro, ele já tá no teu CPF e não tem problema nenhum. Se a instituição financeira quebrar, tá? Não vai ter problema também, só vai ter que fazer um negócio burocrático de transferir a custódia de transferir o intermediário, na verdade. A custódia é feita pela B3. Transferir o intermediário e isso aí vai ser dada ampla instrução, tá? Quando a instituição eventualmente quebrar, né? Então não tem com o que se preocupar. Se está no CPF da pessoa, o intermediário, né, que é a instituição corretora pelo qual a gente compra e vende os títulos, através da qual a gente compra e vende os títulos no nosso CPF, esse intermediário pode ser trocado a qualquer momento. Inclusive você pode fazer essa mudança sem essa instituição quebrar, né? É, você vai na instituição de destino, pede as orientações que eles te dão, inclusive tem que pedir também um papel, entregar um papel na instituição fonte. Enfim, é uma coisinha que dá um certo trabalho, mas se você está muito angustiado aí com isso, de repente tem que fazer isso e mudar para uma corretora sólida ou para um bancão, né? Aí você não vai ter essas preocupações. O José pergunta: com a possível retirada do IPCA 26 pelo Tesouro do rol, quais são os reflexos na aquisição de cotas até o seu término? A gente não pode mais comprar, tá? Quando eles tirarem do rol, a gente não pode mais comprar, mas pode resgatar a qualquer momento, tá? O que você tiver investido. A chance de variação de marcação a mercado, não. Nem positivo nem negativo, tá? Porque esse título vai continuar no mercado secundário e esse prazo vai continuar dentro da curva de juros do país. Então, nessa parte não muda nada, tá? É só acompanhar aqui no resgate que você vai ver, por exemplo, o IPCA 24, que saiu em 2020 do rol, né? E continua aqui sofrendo a marcação a mercado perfeitamente, tá? Então, se o 26 sair mês que vem, entrar um 27 ou um 28 aqui, não vai ter problema nenhum. Olha ali, ó. Inclusive a taxa do IPCA 24, 5,70, né? 18 basis points mais alta que a do IPCA 26, né? Então, sim, então, isso, inclusive sofrendo inversão de curva, tudo igual, tudo certo, como acontece com a curva de juros do país, porque são títulos que estão dentro desse prazo, tá? E se o IPCA 26 sair do rol, nada muda na marcação a mercado. A gente só não pode comprar, tá? O que vai ser bem triste, diga de passagem. O José mandou pra gente: os institucionais mantêm os títulos até o vencimento ou fazem marcação a mercado positiva quando tem oportunidade? Qual é o comportamento que eles fazem? Nós sabemos que os institucionais não perdem dinheiro. Bem colocado, José. Mas o pessoal respondeu aqui de acordo, viu? Ah, não é que eles não tenham a marcação a mercado. Sim, podem trocar um título pelo outro e tal. Em geral, é o que acontece em leilão de troca, né? Quando acontece, que é um evento relativamente incomum, né? Ó, normalmente os institucionais não podem vender os títulos com raras exceções de leilão de recompra. É isso aí que o Alan falou, tá? Então, assim, mas eles têm um mercado secundário em que eles vão fazer as trocas entre si, tá? Mas o Tesouro Nacional não recompra, tá?
Se algum institucional quiser fazer uma operação mais parecida com o Tesouro Direto, ele faz uma compromissada com o Banco Central, né? Em que ele vai comprar do Banco Central um determinado título, em geral é a LFT, tá? E depois o Banco Central recompra num prazo combinado. Então, quer dizer, não é bem como o Tesouro Direto. Eles têm a compromissada que é por um determinado período, em geral curto, e é essa opção que eles têm, tá? Aí assim, ó, quando a gente vai ver, não, mas se eles têm mercado secundário, eles ficam jogando entre si. Sim, o problema é que ninguém é bobo nesse mercado, né? Então, para um ganhar, o outro vai ter que perder, certo? Porque se eles estão realizando ganho de marcação a mercado, para realizar o ganho, outra instituição tem que ser mais boba para comprar o título caro. Então, assim, pessoal, o que acontece de verdade, tá? O que acontece de verdade é o seguinte: quanto mais sólida e quanto maior o patrimônio da instituição financeira, mais eles mantêm os títulos em tesouraria. Essa é a regra. Eles mantêm os títulos em tesouraria, ou seja, eles aguardam o vencimento, tá? Como eles compram muita NTNB, tá? Eles reinvestem muito os juros recebidos, tá? E outra questão assim, mas a instituição financeira também realiza, fundos de investimento também realizam saídas, tá? Eles também vendem no mercado secundário, senão não haveria razão para existir o mercado secundário. E ele existe. Só que o que acontece? São os fundos abertos, tá? Aqueles fundos abertos, tá? Só para vocês entenderem. Como o fundo imobiliário é uma coisa muito na moda, né? Muita gente investindo e é um investimento super bacana. O que é um fundo de investimento imobiliário? Ele é um fundo fechado. Fechado, ou seja, para eu entrar ou sair de um fundo imobiliário, eu preciso comprar para entrar de alguém na bolsa. E quando eu quero sair, eu preciso vender para alguém na bolsa também. Diferente de um fundo aberto, tá? Fundo aberto, como tem no bancão lá, tá? Então eu tenho lá o fundo lá do bancão, e aí eu fui lá, depositei R$1.000 no fundo do bancão, o fundo tem resgate automático, tem não sei o que, rende e tal, e aí pá, entrou um gasto na conta, o fundo tem resgate automático, ele resgata esses R$1.000 de novo para minha conta corrente. O que aconteceu com o fundo? Como o fundo é aberto, certo? O gestor lá, com certeza, ele tem um caixa dentro do fundo para fazer esses pequenos movimentos, né? Principalmente de fundos de bancos muito grandes, né? De bancos de varejo. Agora, a partir do momento que, por exemplo, um fundo tem um desempenho ruim, né? Muitos fundos até são fechados, eles ou mudam o nome, muda a regra, funde com outro fundo, né? A gestora funde com outro fundo. Que o fundo aberto tem esse problema. Se os investidores começam a sair em massa do fundo por mau resultado, o gestor tem que começar a vender os títulos que ele tem ali, tá? Seja o que for. Por quê? Porque muitas vezes essas saídas, como o fundo é aberto, né? O fundo de renda fixa, por exemplo, é aberto, a pessoa que pediu o resgate tem que ser paga, né? Pelo próprio fundo. A pessoa não está vendendo para outra pessoa como um fundo imobiliário que é fechado, certo? Então, aí nesse caso, a instituição financeira vai ao mercado secundário vender os títulos pelo preço que for, porque os investidores estão batendo na porta para ir embora, certo? Alguns fundos, tá? Fundo de bancão, de varejo, em geral paga taxas ridículas, né? Ridículas de baixas, tá? Isso que eu quero dizer. E eles têm um caixa muito robusto e estão ali fazendo o meio de campo com os clientes o tempo todo. Mas fundos mais gourmet, digamos assim, mais exclusivos, eles têm assim 30, 60, 90 dias para te pagar o resgate. Por quê? Porque aí eles vão esperar um melhor momento para desmontar alguma posição, ou vão esperar formar um caixa para devolver o dinheiro para aquele cliente que está saindo em 30, 60 ou 90 dias, tá? Então, nessas situações aí eles são obrigados a ir no mercado secundário. E aí eles não... Mas vejam que não existe, tá? Fundo que fica fazendo giro
de título público. Não existe, tá? Não existe. Enquanto que a gente sabe que em fundos de ações tem fundos que fazem giro de ações, nos fundos imobiliários tem fundos imobiliários que fazem giro de FIIs, que fazem giro de CRI, tá? E não tem problema nenhum. Agora, realmente, fazer giro de título público, eles não fazem, tá? Isso aí é um fato, assim. Ó, e o Gleidson Moraes faz uma pergunta aqui que a gente já respondeu. Quem prestou atenção já sabe, ó. A menor oscilação na taxa após o título ser retirado do Tesouro, ele continua a comportar como se estivesse disponível para o público. E o Alan respondeu, tenho o 27 e o 29 há muito tempo e te digo, continua igual. Certíssimo, certíssimo. E o maior exemplo é isso aqui, pessoal. É o IPCA 24, ó, que entrou na inversão da curva. Então, realmente é uma pena que ele não esteja mais disponível para nós investirmos nele, tá? Agora, quase 6%. Mas é isso, ó, se ele não sofresse a marcação do mercado normal, ele ia estar lá nos... Esse papel chegou a 1 e poucos por cento. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu montar a tela para mostrar o gráfico dele, para vocês se impressionarem, quem ainda não fez isso, quem ainda não olhou o gráfico dele. Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tesouro IPCA mais 24. Olha aqui, ó. Desde que ele começou em 2005 a R$300. E vejam aqui no último ano. Olha ali olha a taxa, vamos ver a taxa aqui, se mostra aqui, ó. Vamos ver todos os anos, eu acho que aqui é que aparece a taxa que ele chegou a ser negociado a 1,32, pessoal, né? Isso aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Ó, é diferente do IPCA com juros, ó, 24, tá? A gente tá falando aqui do IPCA 24 principal. Chegou a ser negociado, não, aqui ele já estava fora do rol em 6 de agosto. Porque ele saiu em fevereiro de 2020. Mas vejam, se esse papel não sofre marcação a mercado, eu não sei o que mais sofre, né? Porque saiu de 1,32 para 5,50, 5,68. Olha isso, pessoal. Que bizarro, né? E olha aqui o que aconteceu com o preço. Vou botar aqui. O pior é que de 3.100 e poucos para 3.200 e pouco. Mesmo assim, o preço... Ele ganhou preço, espera aí. 2020, agosto de 2020. Espera aí. Aqui, vamos achar direitinho. É difícil aqui, porque o gráfico é pequeno. Ó, 3.090 mais ou menos, tá? E agora 3.300. Quer dizer, uma bruta elevação da sua taxa, né, de 1 e poucos por cento nesse período para quase 6 aqui, né? E o preço saiu de 3.100 para 3.300, né? Então realmente é um título que o Tesouro tinha que deixar no rol para nós, pessoas físicas, termos aí um Tesouro IPCA que rende mais linear, mais seguro, não sofre tanto a marcação a mercado. Só que o Tesouro ele retira do rol, né? Isso é uma tristeza. Então o que eu posso dizer, pessoal? Isso aí vai acontecer com o IPCA 26 e vai acontecer com o substituto do IPCA 26. Basta você manter o título na sua carteira, não resgatar esse título, que você vai ver isso acontecer e o papel ficar super ultra seguro quando tiver aí há 3, 4, 5 anos do vencimento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.